Oi, gente, muito boa noite, muito boa noite. Espero que todos estejam bem. Hoje à noite a gente vai falar sobre a frequência dos sentimentos, algo muito importante para a gente co-criar a nossa realidade, é nós termos bons sentimentos, bons pensamentos, e é sobre isso que a gente vai falar, porque nem sempre a gente consegue estar com uma frequência alta, nem sempre a gente está legal. Às vezes baixa a frequência da gente por causa dos sentimentos, dos nossos pensamentos, das coisas que vão nos acontecendo durante o dia. Mas a realidade é como é que a gente reage, como é que a gente vê as coisas que vão acontecendo, o que, que a gente sente com aquelas coisas, né? Aquilo que a gente vai curando, a gente começa a sentir de forma diferente. Nós somos seres humanos, né? Nós não estamos evoluídos e sim em evolução. Cada dia a gente vai subindo degraus. Tem dias que a gente sobe degraus e desce degraus, como eu sempre falava para os meus alunos, porque a gente vai evoluindo, mas de repente vão acontecendo situações na nossa vida. E quando vão acontecendo essas situações na nossa vida, a gente vai tendo alguns sentimentos. Nós vamos esperar um pouquinho para que o pessoal vá chegando aqui na live para que a gente possa ter mais pessoas e essa live ir para frente. Mas para isso eu dependo que vocês façam algumas coisas que eu vou falar agora. Para quem for me assistir aqui pelo YouTube, por favor, te inscreve aqui embaixo no canal, tem um sininho, aperta naquele sininho, porque aí e coloca em todas. Assim, todas as vezes que eu entrar com um vídeo novo aí no YouTube, você vai ser avisado e aí você vai poder ter todo esse conteúdo contigo para você ter o teu aprendizado e compartilhar também com outras pessoas. Joia? É isso aí, gente. Então vamos lá, vamos falar então sobre essa frequência dos sentimentos. Então, como eu estava falando, nós somos seres em evolução, não evoluídos, né? A gente reencarnou aqui, a gente está aqui nesse momento, nessa vida, para um aprendizado. E esse aprendizado nem sempre é fácil, por quê? Porque nós somos seres feitos de sentimentos e de pensamentos. E esses sentimentos e pensamentos nos levam para um lado ou para outro lado. E muitas vezes essas frequências vibratórias de sentimentos fazem com que a gente vá para uma frequência não muito boa. O que isso significa? Significa que as nossas palavras, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos têm muito poder. Existe uma pesquisa sobre a frequência de palavras que você fala para a água e a água se modifica. Foi uma pesquisa que foi feita e se você falar palavras boas, bonitas, se forma os cristais da água como algo, como se fosse uma grande obra de arte. Quando tu fala palavras ruins, palavrões e coisas ruins, a frequência da água ela é diferente e aí se forma então um cristal de água lá, mas de uma forma bem feia, não como uma obra de arte. E assim nós somos nós também, nós seres humanos que estamos aqui para um aprendizado e para uma evolução. Quando a gente pensa coisas ruins, quando a gente sente coisas ruins, a gente transforma a nossa frequência ao nosso redor e atrai para nós coisas não muito boas. E aí as coisas começam a acontecer e tu diz, mas será que eu tô numa maré de azar? E não é uma maré de azar. Na verdade, você está pensando errado, sentindo errado, e esses teus pensamentos errados, teus sentimentos errados, estão atraindo para perto de você situações muito difíceis. Então, se a tua vida hoje não tá legal e tá acontecendo muita coisa, tipo, tô numa maré de azar, bati o carro, aconteceu muitas coisas, tô atraindo para perto de mim pessoas que não são legais, é porque tu tem que olhar para isso e ver o que realmente tu tem que mudar com relação ao quê? A sentimentos e pensamentos. E isso se chama reformar, fazer uma reforma íntima, uma reforma pessoal. Então, primeiro tem que se dar conta o que eu tô sempre pensando, o que eu tô sempre sentindo. Gente, só deixa eu ver uma coisa aqui se eu coloquei... tá certo. O que eu tô sempre pensando, o que eu tô sempre sentindo, né? E deixa eu verificar aqui se tá no silencioso, porque eu sou a rainha de esquecer, né? E não tá, ó. Então, aquilo que a gente está pensando e sentindo vai atrair para perto da gente as coisas boas ou as coisas ruins. Se tu é positivo, vão acontecer coisas positivas. Se você disser, o que eu toco vira ouro, tudo de bom acontece comigo, eu sou feliz, é assim que você vai te sentir.
E quando você fala coisas negativas sobre você, sobre a tua vida, sobre as coisas que estão acontecendo, vão acontecendo coisas piores. Então, os sentimentos, eles têm muito poder, mas eles começam com um pensamento. E quando tu vai alimentando esse pensamento, ele forma um sentimento. Então, você tem que entender que você tem que mudar os teus pensamentos para mudar o que tu está sentindo, para mudar essa frequência vibratória que está ao teu redor e para transformar a tua vida em algo diferente. Então, se nesse momento a tua vida não tá como você gostaria que fosse, se as coisas não estão acontecendo da maneira com que você gostaria, começa a pensar outras coisas, começa a olhar no espelho e dizer para você mesmo: eu me amo, eu me amo, eu me amo. E se tu puder, fala teu nome. No começo tu vai achar ridículo, mas ridículo mesmo. Só que com o tempo você vai ver que isso tem uma transformação. Outra coisa que você pode fazer é começar a te perdoar pelas coisas que aconteceram na tua vida e que tu não fez tão certo, porque ninguém é santo aqui, ninguém tá aqui dizendo que tipo que tudo vai dar certo. Então te perdoa pelas coisas erradas que tu fez, perdoa as pessoas que passaram pela tua vida, porque isso vai ser libertador e isso vai mudar também esses teus pensamentos e sentimentos. E a partir dali tu pode construir uma nova vida. Então, se eu quero construir uma nova vida, eu preciso mudar as frequências vibratórias, eu preciso mudar a maneira com que eu estou sentindo e pensando as coisas. E a primeira coisa, se você não sabe, se você não quer buscar uma terapia agora, é colocar num papel o que eu penso diariamente, o que eu sinto diariamente. É raiva, é medo, é ódio, não consigo perdoar, o que eu estou sentindo? Esses teus sentimentos e pensamentos que estão sempre acontecendo a mesma coisa, que vão fazer com que a tua vida seja uma vida maravilhosa ou uma vida miserável. Então, as coisas acontecem para algumas pessoas que estão passando por coisas ruins, né, agora, nesse momento, mas elas têm um pensamento positivo, elas têm uma fé, elas acreditam em algo e elas não desistem, ali na frente as coisas vão acontecer de forma diferente para ela, entende? Porque a frequência está mudando, porque ela está mudando a maneira com que ela pensa e sente as coisas. Então, para a gente mudar qualquer coisa na vida da gente, a gente tem que primeiro saber quem a gente é. Segundo, saber o que a gente sempre pensa de forma repetitiva e pensa e sente de forma repetitiva. E aí olhar, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui tá legal, esse sentimento não tá bom, e dar-se conta. Não quer dizer que você vai evoluir, que daqui a pouco tu não vai te ver se tendo um sentimento ruim. Essa semana eu tive um sentimento de raiva, fazia muito tempo que eu não sentia. Eu fui uma pessoa que sempre senti muita raiva. Eu lembro que eu tinha um relacionamento que eu chegava a tremer de raiva, sabe? E depois eu fui trabalhando isso e eu não sentia mais. Podiam fazer o que fizessem, fizeram trabalho, um monte de coisa pra mim. Eu não sentia isso mais. Só que agora, semana passada, eu senti isso de novo. Então, quando tu sente, o importante não é te julgar. Nossa, eu tô sentindo raiva, eu tô sentindo medo, olha o que eu tô sentindo, olha que coisa mais ruim que eu tô sentindo. Não, é olhar para aquilo e dizer como é que eu posso limpar isso, como é que eu posso me perdoar e como é que eu posso usar isso, dizer, tá, eu senti, mas eu não quero mais sentir. E trabalhar isso para que isso se modifique. Porque o maior prejudicado quando a gente sente uma raiva, um medo, e qualquer sentimento ruim assim, quando você quer te vingar de alguém, quando sente qualquer coisa dessas coisas que não são legais, quem vai se prejudicar é você. Então, o melhor é limpar isso no inconsciente, seja com Ho'oponopono, seja com uma oração do perdão, seja como tu achar importante fazer isso, entende? Com alguma técnica que vai te ajudar a fazer isso, essa limpeza, dar-se conta, mas também fazer uma modificação de padrão de pensamento e sentimento. Não tem como eu melhorar a minha vida, seja ela financeira, seja ela emocional, seja qual área da tua vida for, se você continuar sentindo coisas ruins pelas outras pessoas e por ti mesmo. O pior não é sentir raiva de uma outra pessoa, o pior é te julgar, o pior é não sentir amor por você. Isso é difícil, entende? Então, trabalhar aí, porque a gente não foi educado para isso. A gente não foi educado numa cultura de se olhar e se amar e se respeitar, de se gostar, de querer aparecer, de lidar com elogios muitas vezes. Eu fui uma pessoa que não aprendi a lidar com isso. Hoje, com a idade que eu tô, me sinto muito mais bonita, muito mais feliz do que quando eu era mais nova.
porque eu não sabia lidar com certas coisas. Eu fui aprendendo na medida em que fui sendo uma terapeuta, na medida em que foi me trabalhando e que foi trabalhando os medos, a raiva, a angústia, a menos-valia e tudo isso. Então, você tem que uma hora parar e olhar o que eu estou sentindo sempre igual, o que isso está me causando, e olhar até o teu corpo físico, porque muitas das doenças que a gente tem hoje, muitas das doenças que a gente adquire no corpo físico, são somatizações de pensamento e sentimento. Ora, se tem uma pesquisa que fala que você, dizendo palavras bonitas para a água, ela se transforma numa obra de arte, e falando palavras ruins ou xingando, aquilo se deforma todo, nós também somos assim. Então, se uma pessoa está bem, ela está bem por fora porque ela está bem nos pensamentos, ela está bem nos sentimentos. Quem chegou aí? A Vilma. Oi, Vilma. Seja bem-vinda. Então, a gente precisa modificar isso. Nada da tua vida vai se modificar ali na frente do que tu quer se tu não mudar esses padrões. Então, o primeiro momento é olhar que padrão que eu tenho. Como é que eu posso trabalhar isso dentro de mim? Se eu vou procurar uma terapia, se eu vou procurar olhar para isso e vou modificar, o que eu vou fazer de processo? E eu sempre peço algo no consultório que eu vou pedir aqui de novo nessa live. Eu vou te perguntar aí para você que está me escutando, de 1 a 10, quanto tu te ama? Quanto tu te valoriza? Quanto tu te ama? Se tu fosse dar uma nota de 1 a 10, quanto tu te ama nesse momento? Mas não é só amar o corpo físico, não é só cuidar o corpo físico, de te aceitar quem tu é, sabe? Abraço, Vilma, bem grandão para você, saudade. E de você te olhar, de você te valorizar, de você dar valor às coisas que você já tem ou às coisas que você é hoje, entende? Na maneira com que você é e o que você não tá gostando dentro de você, o que você não tá gostando da maneira com que você é. Começar a fazer uma transformação, ela não vai acontecer da noite pro dia. É um subir degraus, tu entende? É um trabalhar diário para que a gente se modifique. Eu nessa vida, se eu olhar a minha juventude, a minha fase adulta e agora mais madura, assim, eu tive vários divisores de água, assim, que eu fui me modificando. Eu não sou a mesma Juliana de quem me conheceu lá quando morava na cidade interior, em Passo Fundo, não sou. A gente vai se modificando. Eu era uma pessoa que não falava em público, eu não me valorizava, eu não me amava. E tinha uma série de coisas que era não, entende? Pra mim. E hoje é um monte de sim pra mim mesma. Então, era uma pessoa que não dirigia, não tinha muita coragem, sabe? Eu fui meio empurrada pela vida e pelas coisas que foram acontecendo na minha vida a fazer movimentos de transformação, de modificação, de me sentir capaz, de aprender a me amar, de me olhar no espelho, de ver a minha capacidade, de saber que eu consigo fazer as coisas com alguém do meu lado ou não, que eu tenho a capacidade, que eu sou uma pessoa forte, que eu tenho fé, que eu sou bonita do jeito que eu sou, que eu tenho defeitos, que eu tenho qualidades, mas que eu me valorizo. E eu te pergunto, tu te valoriza? O quanto tu te valoriza? Então, a frequência daquilo que tu tá sentindo e pensando vai fazer com que a tua vida seja algo assim ou assim. Então, a frequência vai fazer com que você seja feliz ou que tu seja uma pessoa que vai ficar infeliz a vida inteira. Então, como é que tu tá hoje na tua vida? Como é que tu te sente na tua vida? Qual a frequência aí que tu tá tendo direto que tá fazendo com que tu ache a vida maravilhosa ou a vida é um acordar, dormir, pagar boleto e tu não é feliz nunca com nada? Porque às vezes pode ter uma pessoa rica que é miserável e pode ter uma pessoa pobre que é feliz, e a riqueza, ela não vem só do dinheiro, a riqueza vem da alegria que tu tem no teu coração, do amor. Tem pessoas riquíssimas, mas que não têm amor. Tem pessoas pobres que também não têm amor. Então, é independente das coisas financeiras, entende? Se tu não trabalha os teus sentimentos, os teus pensamentos contigo mesmo, tu pode ter muito ou ter pouco e ser infeliz, e pode ter muito ou pouco e ser feliz. Então, as pessoas acham que a vida é só o material que vai me trazer a felicidade. Não, ele ajuda muito e ajuda mesmo, e é bom ter. E é maravilhoso ter. Mas a gente tem que entender que a gente tem que estar vibrando uma frequência de amor. Primeiro para comigo mesmo e depois para com o outro. E que meus pensamentos têm que ser trabalhados dentro de mim
para que aí eu possa sentir felicidade com todas as coisas que vão acontecendo na minha vida. Então, a frequência dos sentimentos faz com que você se sinta de uma maneira ou de outra, que você seja um feliz a vida inteira ou um infeliz a vida inteira. E a felicidade, ela tá nessas pequenas coisas da vida, tá nas palavras de amor, tá nas palavras de coisas boas, como a gratidão, como o amor, como a frequência da fraternidade, né? De desejar coisas boas para os outros. Tenta sair um dia na rua e quando tu ouviu uma piada ou alguém, tu esqueceu de tirar o sorriso do rosto, as pessoas começam a sorrir para você. Agora sai num dia brabo pra rua e fecha a cara e não dá um sorriso pra ninguém para ver o que vai acontecer na tua vida nesse dia que tu fechou a cara. Então, essa é a frequência da vibração que você está. Então, qual a frequência que você tem diariamente? É mais de amor para contigo mesmo e para com os outros? É mais de julgamento? É mais de raiva? É uma frequência de medo? Que frequência vibratória tu tá carregando na tua vida e que frequência vibratória de pessoas tu tá atraindo para perto de você que vibram da mesma forma que você? Porque sim, a gente atrai as pessoas para perto da gente que tem a mesma frequência vibratória. Você não precisa procurar pessoas, você precisa vibrar para que você tenha perto de você pessoas que vibrem na mesma frequência que você. Isso seja de relacionamentos pessoais, seja de amizades, seja de trabalho, do que tu quiser. Tu quer modificar qualquer coisa na tua vida, começa a vibrar muito alto, começa a vibrar muito no amor, muito na gratidão, muito nessas coisas. Por que eu sempre, há 2 anos, acho que agora, todos os dias a Juliana chega a ser chata, ela posta todos os dias gratidão por isso, gratidão, e tem gente que não entende, coloca gratidão sempre. Aquilo é para os outros também, mas é para mim, para que eu possa olhar para aquilo e dizer assim, eu tenho que ser grata. E aí, quando eu sou grata todo dia pelas pequenas coisas, pela água potável, né, que é uma frequência boa, você ser grato pelas coisas, pela comida que eu tenho na mesa, e por tudo isso as coisas vão se modificando. Alguns anos atrás, uns 4 anos atrás, acho que foi, até menos, eu estive numa situação muito difícil na minha vida, mas muito difícil mesmo, ter que contar o dinheiro. E quando eu cheguei nessa situação na minha vida, foi um divisor de águas. Porque, sabe quando tu vai na feira com 20 reais e tu tem que fazer milagre? Era assim que eu ia pra feira. E esse momento da minha vida foi um momento de muito aprendizado, porque eu conseguia ser grata por aquilo. E quando eu comecei a então ir no mercado e voltei a comprar normal, não 2, 3 coisas, porque era isso que eu conseguia fazer na época, eu lembro a gratidão que eu senti no dia que eu consegui encher um carrinho de mercado. Então, quando você entende o valor de ter gratidão, de ter amor pelas pequenas coisas que tu tem na vida e pelas coisas do jeito que estão acontecendo na tua vida, as grandes coisas vão acontecendo na tua vida. E aí foi aí que depois veio o livro, foi aí que depois veio tantas coisas. Mas o que aconteceu? Eu comecei, apesar da escassez que estava acontecendo naquele momento na minha vida, eu comecei a usar a frequência da oração, de manhã, de tarde e de noite. E isso eu fiz por vários meses. Então eu orava de manhã, de tarde e de noite. Normalmente os salmos. E também o rosário. O terço, não, rosário a gente chama. Então eu fazia isso todos os dias. E isso me trazia uma frequência de vibração muito alta. Porque a oração tem uma frequência de vibração muito alta. Então, por mais que naquele momento a minha vida não estava fácil e eu não tinha, Juliana, uma frequência muito boa, a oração fazia com que eu conseguisse chegar numa frequência melhor. Então, foi assim que eu fui aumentando minha frequência vibratória e as coisas foram se modificando na minha vida. Ah, então agora a tua vida tá perfeita? Não, a vida da gente nunca tá perfeita, né? A gente vai trabalhando para que a gente se torne perfeição. Não é porque eu sou uma terapeuta que eu estou lá em cima num patamar evolutivo muito melhor que ninguém. Não, senhor. Ninguém tá. Todo mundo que tá aqui na Terra reencarnado tá num aprendizado, numa escalada, num subir e descer de degraus. E vocês também estão nessa escalada. Todos nós estamos nessa escalada.
Eu me coloco nessa escalada junto. E nós estamos aqui para quê? Para aprendizado, para aprender, para entender o que a gente está fazendo aqui, por que a gente está encarnado, por que as coisas estão acontecendo dessa forma. Então, a melhor maneira da gente mudar essas frequências de sentimento é aumentar a frequência vibratória. E para aumentar a frequência vibratória, como eu falei para vocês, ou você vai para a questão de oração, ou tu vai usando músicas que levam frequência, como músicas clássicas, músicas de frequência Hertz, tudo isso eleva a frequência. Mas também, se tu não modificar os teus pensamentos para contigo mesmo e o que está acontecendo ao redor, as coisas também não se modificam aqui naquele momento e depois volta volta de novo para o mesmo lugar. Então, você precisa trabalhar essa modificação. Vamos ver o que a Vilma falou. Tudo bem, Vilma. Gratidão por estar aqui comigo, tá bom? Beijo no coração. A Vilma é lá da Bahia, né, Vilma? Gratidão. Gratidão por estar aqui com a gente. Então, ela é assim, a gente tem que trabalhar essas frequências que a gente tem dentro do nosso coração, do nosso pensamento e do nosso sentimento. E se você não acreditar nada disso, faz a experiência da água, faz a experiência do que vai acontecendo, sabe? Até de uma plantinha, de tu colocar 2 plantinhas e numa tu falar coisas ruins para ela. E na outra plantinha tu conversar com ela e falar coisas boas. Ela é um ser vivo. Você vai ver que uma vai ficar viva, vai florescer, vai ficar super bem. E a outra planta que tu só falou coisas ruins, ela provavelmente vai morrer. E assim somos nós. E assim somos nós, como uma plantinha. Quando a gente se fala, quando a gente pensa coisas boas sobre a gente mesmo, sobre as outras pessoas, as coisas florescem, as coisas dão certo. Quando a gente tem esses sentimentos ruins, quando a gente fala coisas ruins para nós mesmos e para os outros, é como se a gente matasse a outra pessoa. Então, o matar não é só a questão, de repente, de uma arma, de uma guerra. O matar também é falar coisas ruins para outras pessoas. Então, hoje eu vi uma pessoa falando assim, numa meditação, que a guerra ou a paz, ela começa dentro da gente. E ela tem razão. Porque se eu tiver paz e eu trouxer amor e paz para outras pessoas, eu estou plantando amor, paz no mundo, entende? Então, a frequência vibratória, os pensamentos e sentimentos são muito importantes. E nós, principalmente para quem é pai e mãe aí, a gente está trazendo uma geração nova. E essa geração nova vai ser boa ou ruim, dependendo da educação e do amor que a gente deu. Muitas vezes, quando a gente quer falar alguma coisa para uma pessoa ou comunicar alguma coisa, a pessoa não está aberta para ouvir, seja ela teu filho, seja o teu marido, seja um amigo, uma amiga, às vezes a pessoa não está pronta. Mas, às vezes, a gente vibrando num sentimento, num pensamento, numa palavra amorosa, isso a pessoa está aberta. E, às vezes, a gente traz a cura para as outras pessoas e para a gente mesmo, quando a gente fica nessas frequências de sentimento mais elevados. Então, a nossa cura, ela vem dos sentimentos elevados. Nós ainda vamos descobrir com o tempo que não precisa haver doenças, que a gente não precisa sentir coisas ruins, que a gente não precisa desejar o mal para o outro. E que a cura, ela pode vir através dessa palavra que eu acho que aquele cara, o Cristo que veio para a Terra, falou tanto, que é o amor, né? E a gente, esse amor, ele cura muitas coisas dentro da gente. Então, amar o outro, mas amar, com os defeitos e qualidades, né? Amor incondicional. E quando a gente ama o próximo e as pessoas e tem sentimentos bons para com a gente mesmo e com os outros, a gente traz muitas curas para essa terra, traz muitas curas para nós e para as outras pessoas. Então, a gente ainda vai descobrir que a gente não precisa de medicação, a gente precisa de amor. São doses de amor. Não tem gente que às vezes faz no aniversário, faz lembrancinha, pílulazinhas de amor, assim, que são balinhas. Assim deveria ser a vida, a gente devia adocicar ela, né? Trazer bons sentimentos e bons pensamentos para trazer uma boa frequência vibratória, para trazer uma boa frequência de coisas boas. E aí nós talvez vivêssemos num mundo diferente, né? Uma energia diferente. E as pessoas que às vezes estão nos poderes e que têm o poder nas mãos, um dia elas foram uma criança que recebeu ou não amor,
que não recebeu amor, ou que recebeu, ou que aprendeu sobre essas frequências de amor, de gratidão, de sentimentos bons, né? Então é muito importante que a gente entenda que muitas coisas podem se modificar no mundo e no nosso mundo interno quando a gente começa a falar palavras mais positivas para nós, quando a gente começa a falar palavras mais positivas para o outro, em vez de mais crítica, mais amor, em vez de mais falar palavras ruins, falar mais palavras boas, ao invés de criticar tanto, elogiar mais. A gente sempre tem um elogio, alguma coisa para falar para o outro, né? E aí as coisas se modificam. Porque também aquilo que está acontecendo na nossa vida depende daquilo que a gente vai fazer no dia a dia, de bom ou de ruim, de pensamento ou sentimento. E se a gente soubesse o poder que tem o nosso coração, né, os nossos sentimentos de amor, a gente vibraria nessa frequência 24 horas por dia. Mas infelizmente ainda a gente não entende certas coisas e aí a gente tem os sentimentos ruins. Isso não quer dizer que a gente não possa evoluir a ponto de sentir só amor. A gente tem que ir se trabalhando, é para isso que a gente está aqui hoje, vivos, nascidos, reencarnados, seja lá qual religião que você acredite, mas que tu tá aqui nessa terra é para isso, para aprender sobre amar, sobre perdoar, sobre vivenciar coisas positivas e sentimentos positivos, né? O negativo é a gente que se deixa levar pela vida, pelas coisas e pela ilusão, que na verdade, se tu pensar, nesse momento eu sou a Juliana, nesse momento eu sou mãe, nesse momento eu sou terapeuta. Mas quando eu for embora daqui, tudo que eu sou e tudo que eu fiz, fica. Então tudo isso aqui é uma ilusão, uma grande ilusão. E eu deixo tudo aqui e volto para casa, que é lá no plano espiritual, no céu, ou o que tu acreditar. Então é muito importante o que é importante, mas a frequência do que tu pensou e sentiu, ela vai contigo. Ela vai contigo para onde tu for, para onde a tua alma, o teu espírito for. Então, por isso que é importante se trabalhar a frequência de pensamentos e sentimentos. Isso é o mais importante. O resto é as distrações da vida. As distrações que eu sou terapeuta, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquele outro. Tem gente preocupada com o que vai fazer amanhã. Hoje tem uma guerra que estão falando sobre bomba. Se explodir alguma das bombas, estamos todo mundo ferrado, vamos morrer tudo. Tem bomba no planeta Terra que se começar a explodir todas, se estourasse todas de uma vez só, a Terra, né, sumiria várias vezes. Então a gente tem que entender que tudo é uma grande besteira quando a gente sente raiva, quando a gente sente medo, quando a gente briga, quando a gente sente tantos sentimentos. A gente se preocupa com tanta coisa que não tem valor. E na verdade o que tem valor aqui na Terra é só o amor. Essa palavra, amor, só. E não é o amor do umbigo, o amor de posse. É o amor, sentimento de amor para com todos, para com a gente mesmo, né? O sentimento de nos olharmos com mais amorosidade no dia a dia. E talvez se a gente conseguisse fazer isso, esse mundo seria um lugar bem melhor para se viver. Mas a gente vai aprender isso. A gente está num aprendizado e tenho certeza que a gente vai aprender isso. Ou sou muito iludida, né? Ou sou muito positiva, ou não vivo nesse mundo, porque eu ainda acredito que esse mundo tem jeito. Por mais que tá toda essa loucura que tá aí, eu acredito ainda num mundo de amor. Eu, Juliana, acredito. E faço do meu pequeno mundo um mundo de amor, para que eu possa ser feliz e fazer as pessoas que estão ao meu redor felizes. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se você tem uma frequência aí de pensamento, sentimento que não tá legal, tenta olhar para isso, tenta escrever isso num papel. Que sentimento que está se repetindo na minha vida, que pensamento sempre se repete na minha vida. E se isso está fazendo mal ou bem para mim. Porque para cada um é individual. Você tem que olhar o que isso está trazendo, se tu está te sentindo bem ou mal com isso. O que tu tem que aprender com tudo isso e como é que tu pode transformar. Você pode procurar um terapeuta, você pode procurar um coaching, aí tá a Paula Caputo que é coach, tinha a Vilma aqui me assistindo, quem é que mais tá aí? Se tem mais algum terapeuta, fala assim, eu! Tem tanta gente aí que trabalha com tantas terapias, tantas maneiras de se olhar, né? A Paula que tá aí me assistindo, às vezes eu assisto ela lá, né? Que a gente é colega,
para aprender com ela também. Então, a gente vai aprendendo, gente. A gente está sempre aprendendo aqui, sempre tentando se transformar, melhorar, evoluir, se olhar. E a gente precisa disso, porque a gente está aqui para isso. A gente não está aqui de férias, não. A gente está aqui para evolução, para se olhar, para se melhorar e para ter sentimentos bons, frequências boas, porque aí tudo vai acontecer na tua vida. Aí começa a vir o amor, a prosperidade, a paz dentro do teu coração, o dormir e acordar feliz e tudo mais. Tá bom, gente? Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Não esquece de compartilhar a live com teus amigos. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Beijo.